Informação exclusiva, Luiz Ubildia perdeu parte do vestiário do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre Fabrício Angeleri, lateral esquerdo argentino na mira do Corinthians. Preciso te atualizar também sobre Palmeiras e Vitor Roque. O atacante do Betis pediu para deixar o clube, ele quer jogar no Verdão. Já no Vasco da Gama, enfim, boas notícias, tem dois atacantes muito perto de serem anunciados. Falo também sobre o projeto do Flamengo em renovar o contrato de Felipe Luiz, técnico que tem feito excelente trabalho. Tem novidade ainda no Santos, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Superbet, parceira oficial de Fluminense, São Paulo, casa de apostas esportivas aprovada pelo governo federal, e o pessoal me contratou para dar boas dicas para vocês. Queria apresentar minhas duas sugestões para esse sábado. A primeira delas, internacional. Preciso da vitória do Aston Villa contra o Ipswich, Premier League, da vitória do Atlético de Madrid contra o Celta de Vigo, Campeonato Espanhol, da vitória do Al Ittihad contra o Al-Wehda, na Arábia Saudita, além da vitória do Sporting contra o Arouca no Campeonato Português. Só fui nos muito favoritos. Se tudo isso acontecer, meus R$100 se transformam em R$370. Ficou bem legal essa cotação. Tem também uma sugestão de aposta no futebol brasileiro. Estou indo na vitória do Atlético Mineiro contra o Tombense, partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Também aposto na vitória do Internacional contra o Monson. Se os resultados se confirmarem, meus R$50 se transformam em R$82. Para vocês fazerem sua fezinha na Superbet é bem simples, o link está no comentário fixo e na descrição do vídeo. Você clica em qualquer um deles, faz seu cadastro, preenche todos os dados, depois é só depositar. Eu faço depósitos via Pix e cai na hora, e aí você está habilitado para fazer a sua fezinha. Só para completar, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação tem a ver com um clássico entre Portuguesa e Corinthians, 18h30 desse sábado no Pacaembu. A Luz e o Corinthians são os times há mais tempo sem perder no estadual. A Portuguesa não perde há 4 rodadas e o Corinthians não perde há 6. Já o Fluminense fechou a compra de Everaldo do Bahia, operação de R$4 milhões, mas o Flu vai precisar desembolsar apenas R$1.200.000, isso porque o restante será usado como um desconto de uma dívida que o Fluminense tinha para com o Bahia por Biel. Quero contar ainda que o Sport acertou a contratação de Sérgio Oliveira, meio atacante português de 32 anos de idade. Ele chega para ser o terceiro reforço português do elenco, que é comandado pelo técnico Pepe. Já tinha também Gonçalo Paciência, centroavante, e João Silva, zagueiro. Hora de falar sobre a chance de Wallace, volante que pertence ao Cruzeiro, pintar como reforço do Santos. Essa informação havia sido passada nas últimas horas pelo excelente Ademir Quintino, que cobre o Peixe. Fui conversar com o pessoal para entender o que estava acontecendo. Essa é uma tentativa caso a negociação pelo Thiago Maia não avance. Na noite dessa sexta-feira, em contato com o pessoal lá do Inter, o que eu ouvi foi de que o negócio estava meio que travado. Tinha 60% de chance de acontecer, 40% de chances de não acontecer, mas a verdade é que não avançou como se imaginava. O André Mazzocco, que é diretor do Inter, até foi a Vila Belmiro para tentar pôr um ponto final nessa história, mas ainda não foi suficiente, e foi nesse contexto que surgiu o nome do Wallace. Mas nem o Cruzeiro, nem o jogador pretendem aceitar a proposta. O Wallace entende que está abaixo, que está devendo, especialmente pelo investimento feito em sua contratação. Ele foi comprado no ano passado por 6 milhões de euros e quer dar a volta por cima vestindo a camisa do Cruzeiro. Só uma última curiosidade sobre os reforços do Santos para essa temporada: 3 jogadores vieram da Raposa, ou estiveram recentemente na Raposa. O Zé Ivaldo por empréstimo, o Barreal e o Verón, que não foram comprados pelo Cruzeiro e acabaram sendo emprestados ao Santos. Só para completar sobre o Wallace: 17 partidas e 1 gol na temporada passada pelo Cruzeiro. Nesse ano, 3 jogos, todos na condição de titular. Bora mudar de assunto e falar que o Cruzeiro tomou uma decisão em relação a reforços depois da chegada de Matheus Gamarra, zagueiro paraguaio de 24 anos de idade, que foi trocado por empréstimo com o Tevez. O Tevez foi para o Atlético Paranaense e o Matheus Gamarra para o Cruzeiro até dezembro.
Perguntei para uma fonte cruzeirense, antes de gravar esse vídeo, se tinha a chance de o Cruzeiro contratar mais alguém até 28 de fevereiro, data limite para inscrição de atletas nesse primeiro semestre. E a resposta foi de que não chega mais ninguém, nem zagueiro, nem qualquer outro jogador. Essa pessoa me lembrava que o Cruzeiro já havia fechado seu ciclo de contratações e só reabriu por conta da lesão do João Marcelo, que vai ficar pelo menos 8 meses parado por conta de uma lesão no joelho. Mas, porém, contudo e todavia, como se especulou a chance de o João Vitor ser contratado antes do Matheus Gamarra, eu quis esclarecer esse ponto. O que essa pessoa cruzeirense me informou é de que o João Vitor não será contratado porque o Vasco criou uma série de dificuldades. O Cruzeiro chegou a oferecer 6 milhões e meio de euros, a proposta foi recusada. O Cruzeiro chegou a oferecer 7 milhões de euros, também diante de nova recusa, optou-se por contratar o Matheus Gamarra, que inclusive já está inscrito no Campeonato Mineiro. Dessa maneira, o novo treinador do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, vai contar com Fabrício Bruno, Vidalba, Jonathan Jesus e Gamarra, além de 2 meninos que foram promovidos na base, o Bruno Alves e o Janderson. Bora falar agora sobre o Flamengo, que decidiu fazer proposta para renovação de contrato de Felipe Luiz. O BAP, presidente do clube, e em especial o José Boto, que é o diretor esportivo de futebol do Flamengo, estão encantados com o trabalho do atual treinador. Nenhum dos dois conhecia o Felipe Luiz. A opção pelo Felipe foi da antiga administração, de Rodolfo Landim e companhia. E nesse pouco tempo de trabalho, tanto o presidente quanto o diretor de futebol se encantaram com a metodologia, com o conhecimento, com a aplicação e com a relação que o Felipe Luiz tem com os seus jogadores. Diante desse cenário, levando em consideração que o contrato do Felipe Luiz se encerra em 31 de dezembro desse ano, já iniciou-se uma discussão para a extensão do vínculo. O Flamengo pretende ter Felipe Luiz por bastante tempo. O José Boto chegou a dizer para pessoas próximas que vê o Felipe Luiz como técnico de primeira prateleira do mundo em pouquíssimo tempo. Até pelo fato dele ter um currículo gigante na Europa, é natural, na visão do Flamengo, que esse sucesso garanta ao Felipe Luiz propostas do exterior. Por isso o Flamengo se antecipa, procura o Felipe Luiz para estender esse contrato e demonstrar enorme confiança na relação entre as partes. Você pensa como os dirigentes do Flamengo? Está convencido de que o Felipe Luiz pode ser um dos grandes treinadores brasileiros em pouco tempo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. Muitos nomes têm sido especulados. Já contei para vocês que R. Mina não chegará até 28 de fevereiro, data limite para inscrições. Se for contratado, o Mina virá na metade do ano, quando fica livre do seu vínculo com o Cagliari, embora ainda não exista acordo. Outros dois nomes também foram especulados nas últimas horas. Do volante William Arão, que pertence ao Panathinaikos, ex-jogador de Botafogo e Flamengo, além de Nathan Silva, que foi zagueiro do próprio Galo e hoje atua no futebol mexicano, veste a camisa do Pumas. Fui checar com uma fonte atleticana sobre esses dois nomes. Em relação ao William Arão, dá para descartar que ele seja contratado até 28 de fevereiro, mesmo levando em consideração a possibilidade absolutamente real de o Otávio ir para o Fluminense. O que eu ouvi é que não há chance de o Arão chegar. Sobre Nathan Silva, a mesma coisa. O Atlético nem admite negociações para repatriar o zagueiro, que nessa atual temporada tem 29 jogos e um gol, titular absoluto lá no México. Você, torcedor do Galo, entende que ainda há necessidade de mais contratações? Vale a lembrança de que nessa sexta-feira mais 2 jogadores foram anunciados, Caio Paulista e Rony, que são opções do técnico Cuca para a semifinal do Campeonato Mineiro. Já tem confronto nesse sábado contra o Tombense, cujo mando é do Galo. Preciso falar agora sobre o Vasco. Depois de muitas idas e vindas, o Cruz Maltino encaminhou a contratação de 2 jogadores. O primeiro e mais importante trata-se de Benjamin Garré. Esse é um argentino ponta que atua no Krylia Sovetov, negociação das mais complicadas. O Vasco chegou a fazer uma proposta exatamente como sugeriu o staff do jogador. O Sovetov recusou. O Vasco melhorou a oferta, o Sovetov demorou um tempão para responder e disse não. Até que a última oferta feita pelo Vasco foi aceita na última madrugada, participação importante no Marcelo Santana, o diretor executivo de futebol do Vasco,
e a tendência é que o Garré seja anunciado muito em breve. O jogador fez bastante esforço para virar reforço vascaíno, é bom que se diga isso também. Atleta de 30 anos de idade, que na temporada passada foi bem lá no futebol russo, 25 jogos, 9 gols e 3 assistências. Na atual temporada, uma queda considerável, só 16 jogos e 1 gol. Chega para resolver o problema de ataque, de velocidade no Vasco. Outro que também está bem perto de ser contratado é Lloyd Augusto, jogador que pertence ao Antalyaspor, outra negociação das mais antigas. A verdade é que o Lloyd não era prioridade dentro do Vasco. Existiam outros nomes sendo discutidos. Diante da dificuldade e da perda de alguns nomes, entre eles Rony e Coelho, optou-se pela contratação do Lloyd Augusto. Fora de informação importante, Vitor Roque pediu para deixar o Betis, tudo a ver com o interesse dele em jogar no Palmeiras. Só para você entender a situação. Nessa semana, o Palmeiras ofereceu 24 milhões de euros fixos ao Barcelona para comprar o jogador. O Barcelona já afirmou que não o vende por menos de 27 milhões de euros fixos, além de bônus, cujos valores não foram revelados. Mas há um problema, a liberação do Vitor Roque e do Betis. O jogador pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Betis até junho. E o clube espanhol, que já disse que não vai comprá-lo do Barcelona, também não pretende liberá-lo antes do fim da temporada europeia, ou seja, na metade do ano. Por trás disso, há a intenção do Betis em ganhar uma grana se de fato o Vitor Roque for comprado pelo Palmeiras ainda nessa janela de transferências. Para tentar aliviar a situação, o Vitor Roque tem causado lá em Sevilha, cidade onde joga o Betis. Ele chegou, inclusive, atrasado para uma viagem, um deslocamento do time e depois deixou bem claro para os dirigentes que não pretende continuar no Betis nem até a metade do ano. A ideia é que ele seja negociado agora e com o Palmeiras. Negociação das mais complicadas, envolvendo muito dinheiro. Se confirmada a compra, Vitor Roque vai se tornar o reforço mais caro da história do futebol brasileiro. Centroavante de só 19 anos de idade, que havia sido vendido do Atlético Paranaense para o Barcelona por 40 milhões de euros fixos, mais 13 milhões de euros. Somente com o pagamento de impostos da operação total, incluindo bônus, bateu 61 milhões de euros. Se confirmada a contratação, o Palmeiras vai marcar um grande gol. Só para completar, Palmeiras, que ainda está atrás de um zagueiro, mesmo com o anúncio e a confirmação da chegada do Bruno Fux, não se descarta que Mikael, zagueiro revelado na base do Atlético e hoje fazendo sucesso nos Estados Unidos, seja contratado. Por falar em contratação, quero contar que o Corinthians fez nos últimos dias proposta por um lateral esquerdo. Trata-se do argentino Fabrício Angileri, ele tem 30 anos de idade, revelado no Godoy Cruz, com boa passagem pelo River Plate e atualmente no Getafe. A situação dele na Espanha é horrorosa, ainda nem estreou na atual temporada. Corinthians monitora a situação do Angileri desde novembro do ano passado. E segundo o Samir Carvalho, jornalista que cobre o dia a dia do Corinthians, foi feita uma proposta oficial ao jogador e também ao Getafe. O Angileri já teria aceito a oferta corintiana e agora trabalha em sua liberação no Getafe. O contrato dele com o clube espanhol só se encerra em junho de 2026, mas o fato dele ter um salário relativamente alto e não ser aproveitado pode ser um facilitador. A avaliação do preço dele não é das maiores, 700 mil euros. Esse jogador chegaria certamente para ser titular absoluto do Corinthians, é mais atleta do que o Hugo e também do que o Matheus Bidu. É bem verdade, porém, que desde que se mandou para a Espanha, o Angileri nunca conseguiu arrebentar. Foram só 27 partidas em 2 temporadas e meia. Com outra observação importante, desses 27 jogos, só 10 na condição de titular. Números que contrastam com sua passagem pelo River Plate, por exemplo, em 2021 pelo River, 47 jogos, 3 gols e 12 assistências. Só para completar o noticiário do Corinthians, o Timão enfrenta a Portuguesa no Pacaembu, em sua volta ao estádio depois de 6 anos, com o time completamente reserva, tudo por causa do confronto contra a Universidade Central da Venezuela, na próxima quarta-feira pela pré-Libertadores. A tendência é que o Timão vá a campo nesse sábado com Donelli no gol, Léo Maná, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu. Meio campo com Rian, Charles, Alex Santana e Igor Coronado. Na frente, Thales Magno e Romero. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Luiz Ubeldia não é o preferido de boa parte do elenco do São Paulo. Além da falta de resultados, são 3 tropeços consecutivos, a derrota para o Red Bull Bragantino e empate contra a Inter de Limeira e Velo Clube. Agora essa questão importante de ambiente e vestiário.
confirmei com duas fontes diferentes do São Paulo que parte do grupo não gosta do trabalho do Zubeldia. E por não gostar, uma série de circunstâncias. A relação distante dele com os atletas, não é um cara de muito diálogo, a metodologia de treinos, a avaliação desses principais jogadores, ou desses jogadores que não vão com a cara do Zubeldia, é de que o trabalho no dia a dia não é bom e não faz com que os atletas evoluam, além de escolhas para jogos importantes e jogos menos importantes. A forma como ele utiliza e relaciona os jogadores também causa algum incômodo. Não dá para dizer que é o elenco inteiro que não gosta do Zubeldia, tá? E entre alguns líderes há quem defenda o argentino, mas posso contar que ele perdeu parte do vestiário. Há uma avaliação de que o trabalho não é bom, não é bacana. Diante desse cenário, vai aumentando a chance de o Zubeldia ser demitido. O confronto desse domingo é importantíssimo, nem tanto pela classificação. São Paulo tem a vaga encaminhada para a próxima fase e também deve ser o primeiro do seu grupo. Hoje tem 3 pontos de vantagem contra o Novo Horizontino e um jogo a menos. A grande questão é mostrar que o São Paulo é capaz de voltar a dar respostas positivas, depois de 3 tropeços importantes e o jogo desse domingo justamente contra o Palmeiras no Allianz Parque. Só para completar, preciso te contar que em caso de demissão, Zubeldia tem direito a 3 milhões de reais como indenização, que equivale a 3 meses do seu salário. Você demitiria o Zubeldia ou daria mais uma chance? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!